Estamos vendo agora a Desobsessão, parte 3, o Templo Espírita, que são os capítulos de 9 a 12. E aqui, como você vai ver o Templo Espírita, principalmente se tratando de uma reunião mediúnica, da reunião de tratamento espiritual, reunião de desobsessão, que o termo reunião mediúnica, desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica, de desobsessão, de tratamento espiritual, varia de casa para casa. Cada casa vai dar um nome específico assim. Depois a gente vai criar esse termo, definir direitinho esse termo e colocar no nosso site, de uma forma que as pessoas tenham entendimento daquilo que a gente está falando. Porque às vezes a gente usa uma palavra, uma frase, e essa frase não está dentro do contexto daquela casa que a pessoa está acostumada a trabalhar. Mas o templo espírita, à medida, é importante nós entendermos que quanto mais sofisticado, mais complexo será o trabalho, maior a responsabilidade, maior a interação entre o grupo e seguir o mais próximo possível isso que o André Luiz nos traz aqui. Alimentação, repouso, a meditação, a oração. Nós temos que procurar trabalhar intimamente para nos fazermos melhores. À medida que se nos aclara o entendimento, nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides de desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Então, conforme a gente vai entendendo o tamanho da responsabilidade, que tipo de trabalho nós estaremos realizando na casa espírita, como deverá ser feito esse serviço, como nós vamos encarar esse serviço, qual o tamanho da responsabilidade de cada um. Isso é de extrema importância para o trabalho que nós estamos realizando dentro de uma reunião mediúnica, principalmente quando ela vai ter o caráter de tratar pessoas com algum distúrbio, como na área mediúnica, principalmente as obsessões mais complexas. Para compreender isso, recordemos que muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam hospital. É um fator que nós temos que entender. Então, muitas pessoas, você pode ter, elas vão estar lá no hospital, vão estar na casa mesmo, ela toma um chazinho, toma lá um remédio, ela melhora. Outros precisam de amparos cada vez mais complexos. Alguns vão precisar de uma UTI, de uma CTI, ou de uma cirurgia. Ou seja, existem situações que vai aumentando a complexidade da ação daqueles que vão se propor a ajudar essa pessoa. Assim como no hospital tem todos uma gama de complexidade dos adoecimentos, nós está se tratando de amparo aos doentes espirituais, também tem uma complexidade de necessidade de atendimento, uma complexidade de necessidade de tratamento. Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. E na reunião mediúnica, conforme ele está dizendo ali, nós já explicamos basicamente antes, que no lar nós temos aqueles procedimentos básicos, como poderíamos dizer, bem amadores de amparo e apoio à pessoa. Mas no hospital tem uma gama de trabalhos a serem feitos, a serem realizados, que dão sustentação aos serviços mais complexos. Da mesma forma, na casa espírita, nós vamos ter vamos aguardar o próximo slide para ver. Isso mesmo. Então, vamos ter uma gama de possibilidades bem maiores de trabalho. Essa aparelhagem na casa espírita serão extremamente sutis, requerem de cada um dos colaboradores consciência de responsabilidade, comprometimento com aquilo que vai fazer, trabalho sério, estudo, meditação, lembrar de manter o celular desligado, ou pelo menos no módulo avião dentro da casa espírita. Mas no módulo avião ainda chega o SMS, né? Isso já aconteceu, pelo menos no meu aparelho, já aconteceu isso. Então nós temos que ficar atento. E às vezes não custa nada você desligar, você não vai poder atender mesmo. Desliga o aparelho ali dentro, mantenha
se desconectado, que antigamente ninguém tinha celular, então estava todo mundo desconectado. Vamos ficar desconectado aquele período ali. É 1h30, 2 que você vai ficar dentro da casa. Você se desliga dessas influências do mundo externo, depois você volta às suas atividades normais. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para socorro a obsidiados e obsessores. Razão por quê, tanto quanto nos seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o Ministério da Desobsessão. Então, existe as tarefas de visita aos lares, que é um trabalho importante de desobsessão. Nas visitas aos lares, as pessoas, ao chegarem nesses lares, com sentimento cristão verdadeiramente envolvendo nossas ações, nós vamos estar ali, então, colocando-nos à disposição do trabalho, colocando-nos à disposição das realizações do que precisamos fazer, mas, em compensação, em contrapartida, nós temos as nossas responsabilidades dentro daquele ambiente. Os espíritos chegam para nos ajudar, muitos espíritos superiores estão ali para nos ajudar, mas nós temos que também fazer bem feita a nossa parte. Nós temos a nossa parte a ser realizada, nossa parte a ser trabalhada, que a gente está vendo desde do tópico 1, tópico 2, agora o tópico 3 está mostrando o tamanho da responsabilidade do trabalhador para realizar o trabalho de desobsessão. E os recursos avançados são muitas das vezes até mesmo aparelhos, máquinas sofisticadíssimas que auxiliam no intercâmbio entre o médium e os espíritos comunicantes. E outra hora é para fazer certos desligamentos, outro momento é para oferecer determinados recursos fluídicos, e aí as pessoas, é necessário que a gente entenda a nossa responsabilidade, e aí a gente trabalhar com carinho, com amor, com concentração naquilo que nós estamos fazendo. Razoável ainda observar que os servidores de semelhante realização não podem assumir sem prejuízo compromissos para outras atividades medianímicas antes ou depois do trabalho em que se comprometem a benefício dos sofredores desencarnados. E aí é outra condição que, por exemplo, na quarta-feira você tem um compromisso mediúnico de ajudar esses sofredores desencarnados, que é uma reunião bem específica, quer dizer que na terça e na quinta você deve se abster de outra reunião mediúnica. Não é isso que está ali? Que aí, se você assumir antes ou depois dessa atividade, qualquer atividade medianímica, você vai estar trazendo complicações para o trabalho daquela reunião. E por conseguinte, para os espíritos que ali se manifestam. Então, é um trabalho que nós temos que ter consciência, que nós temos que ter responsabilidade e comprometimento de estar ali, e principalmente a dedicação naquele dia. Um dia antes, um dia depois, é dedicação daquela reunião. E se essa reunião for montada excepcionalmente para aquele dia, e eu tenho um compromisso no dia anterior já determinado, e outro no dia posterior, mas criamos a reunião extra, conversa com os espíritos, avalie bem entre a equipe, baseado no que André Luiz traz para a gente. Se é uma reunião que tem grande comprometimento, aqueles integrantes devem se abster da reunião de segunda e terça e de quinta, fica só com a de quarta. Ou seja, um dia antes, um dia depois. Tem que ser uma coisa bem avaliada. Agora, se é uma reunião constante, também tem um erro, porque o médium participar de 2 reuniões seguidas, também vamos ver lá na frente, que dependendo das funções que ele exerce dentro da mediúnica, não é bom. A reunião mediúnica não é assim, vou participar. Não. Quais as condições para eu participar? Tenho condições de participar? Parabéns. Não tenho, abstente. Então nós temos que procurar fazer essas observações, nós temos que procurar olhar para como nós vamos agir dentro dessas reuniões, porque a gente haja e trabalhe da melhor forma possível para nos beneficiar
e assim também para beneficiar aqueles espíritos que ali chegam em estado de extremo sofrimento. O outro dado importante agora vai ser o recinto da reunião. Como é esse recinto das reuniões? O recinto das reuniões pede limpeza e simplicidade. Tem que ser limpo, organizado e simples. A mesa, com alguns dos livros básicos da doutrina espírita, de preferência, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e um volume que desenvolva o pensamento kardeciano, conjugados aos ensinamentos do Cristo. Então, na mesa, nós devemos ter, como ele diz, ele é bom ter, poderemos traduzir assim, é necessário ter o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E mais um livro de mensagem, disponível em cima da mesa, pelo menos um exemplar de cada, para que as pessoas possam chegar, dar uma lida, refletir. Agora, é lógico que os trabalhadores de uma reunião mediúnica é importante que eles tenham esses livros de posse deles. E é de grande importância que tenha, até mesmo para eles estudarem em casa e botar na bolsa e levar. Agora, quando esqueceu, ter um na mesa é importante. E o que ele fala de ensinamento conjugado do Kardec com Cristo, normalmente são a série de livros comentados por Emmanuel. Normalmente são esses sugeridos. São 8 livros de mensagens, pegando tópicos do Evangelho, versículos do Evangelho e comentando logo em seguida. Pensamento e vida. Não, perdão, pensamento e vida não é assim. Fonte viva, vinha de luz, pão nosso, palavra de vida eterna, caminho, verdade e vida, e ceifa de luz. São 6 livros que compõem esses livros de versículo, comentário, que ajudam a melhorar a vibração, ampliar conceitos e a facilitar o nosso entendimento das coisas espirituais. Estará cercada pelas cadeiras devidas ao número exato dos componentes. Que ele está falando, os livros devem estar na mesa, né? A mesa com os livros, cercadas agora de cadeiras, com o número exato dos componentes da reunião, apresentando-se despida de toalha, ornamentos, recipientes de água e objetos outros. A mesa mediúnica deve estar livre, apenas os livros. É importante isso. Toalha, garrafinha de água. Vamos abster de deixar as coisas sobre a mesa. E interessante ele colocar ali recipiente de água. Algumas outras coisas devem ter. E o Hermínio Miranda, ele fala de que na reunião mediúnica não se deve ter garrafa de água para fluidificar. Está no livro Diálogo com as Sombras. Por motivo óbvio, ele fala assim, você vai deixar um jarro de água na recepção de um hospital? Não vai. Mesmo que você deixe, você não vai beber aquela água. Até mesmo se ela estiver tampada, você já vai ter um pouquinho de conhecimento das teorias do fluido, você não vai querer tomar de uma água que está na recepção de um hospital. Em seguida, a fila dos assentos coloca-se-á pequena acomodação, seja um simples banco ou algumas cadeiras para visitas eventuais. Então, eu já disse, a visita eventual não vai sentar na mesa. É permitido ter, eles vão ficar à parte, vão ficar nas cadeiras que estão à parte. Um relógio será colocado à vista ou à mão, seja numa parede, no bolso ou no pulso do dirigente, para que o horário e a disciplina estabelecida não sofram distorções. Então o relógio vai ficar, não é em cima da mesa. Em um local onde ele possa ser visto, possa ser enxergado, no bolso do dirigente, na mão do dirigente, em algum local onde ele possa ser visto para controlar as horas. Importante isso. Não é em cima da mesa.
E o aparelho para gravação de vozes, na hipótese de existir no aposento, não deverá perturbar o bom andamento das tarefas e será colocado em lugar designado pelo orientador dos trabalhos. Então, hoje, antigamente, os gravadores de voz eram aquelas máquinas grandes. Hoje, nós temos infinidade de gravadores de voz. E, ao usar um gravador de voz, ele não deve ser um celular que tenha conexão externa com o Wi-Fi. Pode ser, mas ele tem que estar totalmente desativado, todas as conexões externas dele. Um celular sem o chip, com o Wi-Fi desativado, seria uma boa possibilidade de você gravar as comunicações. Tem outros aparelhinhos de gravar hoje pequenos, mais modernos, menos complicados para aquele momento ali. Aí vem outra parte importante, que é a chegada dos companheiros. Nós já falamos agora há pouco, foi no estudo anterior, sobre como chegar à reunião. Então é aconselhável que as pessoas cheguem 15 minutos antes. E dois importantes oradores que falam sobre oratória, programação neurolinguística, ou seja, fazem palestras para multidões de pessoas que querem desenvolver-se na área da comunicação com o público profissionalmente. Ele orienta as pessoas a não chegarem 15 minutos antes, chegar 45 minutos antes, para trocar as devidas informações. Logicamente, a dica dele é importante, mas se a gente puder chegar meia hora antes, é melhor para que aquele famoso chegar, cumprimentar, que nós brasileiros gostamos de chegar, cumprimentar, principalmente o pessoal fluminense, já são um pouco mais expansivos, um pouco mais efusivos, gostam de cumprimentar, abraçar, bater papo, lembrando que essa conversa deve ser mais centrada possível nos trabalhos que nós vamos fazer, nos estudos, na meditação sobre o que nós estamos estudando, sobre a reunião. Nada de levarmos aquele papo para um lado das notícias diárias, para outro lado das notícias mais pesadas. Vamos nos concentrar, nos ater aos livros que nós lemos, elevando nossa vibração para melhor colaborarmos com os trabalhos. Ah, mas tem notícia que é muito importante. Tem notícia que é muito importante. Nós vamos ver essa importância, vamos avaliar sim, em alguns casos, por isso não pode ter rigor, mas sempre é bom abster-se dessas notícias e buscarmos aquelas que contém nos livros. Vamos ver o que André Luiz nos diz. Os benfeitores espirituais de plantão, na obra assistencial aos irmãos desencarnados sofredores, esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto de serviço em posição respeitosa. Quando você chega numa área hospitalar, já está lá primeiramente, não buzine. Aí depois mantenha o silêncio, fale baixo. Em alguns lugares nem é para conversar. Então nós estamos numa situação que nós temos que repensar, reavaliar nossas ações e procurar trabalhar com bastante sentimento, de bons sentimentos no coração, com bastantes bons ideais para as realizações que nós precisamos empreender. E nesse momento, ao chegarmos, nos aproximando da sala onde ocorrerá a reunião de desenvolvimento de tratamento espiritual, ou de desenvolvimento mediúnico, reunião mediúnica, mas essa aqui é exclusiva para um tratamento espiritual mais complexo, mantenhamos o silêncio, falar baixo, assuntos edificantes, construtivos, para que a reunião se dê da melhor forma possível. Nada de vozerio, tumulto, gritos e gargalhadas. Já falamos sobre isso antes. Lembre-se, os companheiros encarnados, de que se aproximam de enfermos reunidos, como num hospital, credores de atenção e carinho. E ali, muitos espíritos estão em situações lastimáveis. Ainda bem que nós não o vemos, que senão ficaríamos muito assustados. Esses espíritos que ora vêm nos acolher, vêm trabalhar conosco, ou vêm ser assistidos, principalmente os que vêm assistidos, que vêm em condição lastimável, nós precisamos estar sempre a postos com
o melhor sentimento, como ele diz ali, de atenção e carinho, para que a gente consiga fazer com que aqueles nossos irmãos despertem as energias sublimes da alma e busquem alcançar as luzes celestes. É fácil necessário e é de grande importância que nós procuremos trabalhar intimamente para nos fortalecer e procurarmos construir em nosso íntimo as bases concretas das realizações superiores para o nosso futuro reencarnatório, nas próximas reencarnações. E lembrando que aqueles irmãos espirituais que estarão ali, muitas das vezes estão sendo preparados para suas futuras reencarnações e às vezes na nossa fileira familiar. Portanto, vamos fazer da melhor forma possível. A obra de socorro está prestes a começar. E aliás, podemos complementar a frase, ela já começou. 24, na noite anterior à reunião mediúnica, nós já começamos a trabalhar para a reunião mediúnica. Durante o dia tem uma série de intercorrências perfeitamente conectadas com a reunião mediúnica. E no dia seguinte, que a gente vai começar a se desligar daquele grupo espiritual. É importante nós entendermos isso. Necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão, à bondade e à elevação, a elevação de vistas, a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia com a construção do bem. Também já fizemos essa explanação anteriormente. Nós temos que estar sempre com melhores sentimentos sendo desenvolvido. Se alguém quer comentar algum incidente menos agradável, lembre-se da compaixão, da bondade, elevação dos sentimentos, elevação de ponto de vistas. Pense, o que Jesus falaria dessa situação? Certamente teria muita compaixão de quem cometeu o crime, embora estivesse disposto a amparar a vítima, mas ele sabia que o algoz, a partir dali, ele estava preparando-se o seu terreno para ser a próxima vítima de si mesmo. É importante entender isso. Conversação anterior à reunião. É dar um prosseguimento ao que foi falado anteriormente. Nessa conversação anterior à reunião, nós temos que ter uma vigilância muito grande, nós temos que estar sempre muito bem atentos para que a gente consiga passar um para os outros segurança, otimismo e, principalmente, fé. E a melhor coisa que nós temos a fazer nessas situações é o recolhimento. Recolhermos-nos em nossa postura íntima, recolhermos o nosso coração, manter nosso coração sereno e a nossa posição de apoio incondicional àqueles que necessitam da nossa ajuda naquela situação, naquele momento. Há sempre margens para conversações no recinto para os que chegam mais cedo, cabendo aos ceareiros do conjunto evitar as dispersões das forças em visitas, mesmo rápidas, mas impróprias, a locais vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos. Saiu para a reunião, ir para a reunião. Passar num botequim para tomar um cafezinho, fazer um lanche, deveria ter sido feito ao sair do serviço. Temos que programar isso antes. Isso é radicalismo. Não, nós temos que nos programar. Eu estou saindo do serviço, vou fazer meu lanche e vou para a reunião. Se eu vou passar na minha casa, vou tomar meu banho, vou fazer meu lanche leve, conforme a gente viu no primeiro estudo, uma alimentação leve, e aí eu vou direto para o recinto da reunião. Nada de passar aqui e ali. Mas eu preciso de entregar uma cesta básica. Louvável, entregue. Eu preciso entregar um remédio a alguém. Entregue. Aí você está fazendo uma tarefa, é diferente. Agora, deixa eu passar ali para dar um bom dia para o fulano, faça depois da reunião. Antes, não. E, aliás, antes da reunião de desobsessão, devemos nos ater na atenção de que não devemos programar nenhuma atividade para esse momento, conforme já deixou claro nos slides anteriores. Então, nós temos que manter a conversação saudável, evitar visitas e qualquer tarefa, qualquer atividade que for determinada para fazer naquele dia, por exemplo, entregar uma cesta básica, entregar um remédio, deve ser em estrita necessidade, em estrita otimização das nossas atividades.
Porque aí entra a questão da disciplina que os espíritos gostam. E se o André Luiz está dizendo que na véspera um dia antes, um dia depois, nós temos que estar, ainda estamos ligados a essa atividade, que nós teremos alguns prejuízos para o conjunto se formos fazer uma outra atividade mediúnica, então nós temos que ter cuidado extremo no dia da reunião de tratamento espiritual. Compreensível rogar aos colaboradores da tarefa a total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Questionar a mediunidade, questionar os médiuns, achar que ali fazer determinados comentários negativos sobre o trabalho está sintonizando com os inimigos do trabalho, aqueles espíritos que querem dar trabalho e atrapalhar o trabalho. Portanto, os médiuns, o papel dos médiuns é unir forças para que tudo ocorra da melhor forma possível, unir forças para que a gente consiga obter o resultado desejado, o objetivo final. Então vamos nos empenhar. Evitem-se o anedotário jocoso, as considerações injuriosas a quem quer que seja. Esse anedotário jocoso, assim, fazer piadinha com determinadas situações, com determinadas pessoas, com determinadas autoridades, isso é extremamente prejudicial às tarefas espíritas. Temos que nos abster, temos que ficar atento para fazermos da melhor forma possível o trabalho que nós nos comprometemos a desempenhar. Esqueçam-se críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos. Temos que nos ater, temos que nos concentrar ao objetivo final. E se por acaso você caiu em algum daqueles 5 tópicos ali, faça uma emenda elevando o sentimento, elevando o pensamento. Vamos trabalhar objetivamente na realização do bem. Esquecer as críticas, seja quem quer que seja, comentários muito pouco dignos sobre quem quer que seja, e mesmo de situações que ocorreram, não ficar se queixando, esquecer os azedumes diários e mantermos-nos limpos. E principalmente apontamentos irônicos que devem ser banidos mesmos. Esse tópico é extremamente importante para todos nós. Toda referência verbal é fator de indução. Toda referência verbal é fator que nos impulsiona, que nos eleva, que nos dá bases para melhor compreendermos a nossa vivência aqui na Terra. Se somos impelidos a conversar durante os momentos que precedem a atividade assistencial, seja a nossa palestra algo de bom e edificante, que auxilie e pacifique o clima do recinto, ao invés de conturbá-lo. Então nós temos que sempre procurar equilibrar, trazer vibrações boas. E outra coisa, às vezes o colega começa a falar um assunto que a gente acha que não está bem apropriado e queremos cortar, sem esperar que ele termine de expressar ou deixar ele terminar de expressar e dar um fechamento construtivo. Por exemplo, o que você aprendeu com isso? O que nós podemos aprender com essa situação? Já traz para todos nós uma base forte, uma base importante de entendimento para aquilo que vamos realizar, que é o trabalho de esclarecimento dos espíritos. O que você está aprendendo com isso? O que nós podemos aprender com isso? Isso fortalece o grupo. E é por isso que o trabalho de desobsessão é revestido de tamanha responsabilidade. Nesses tópicos que agora estudamos, são de grande importância e valia para todos nós, porque nesses momentos que nós estamos fazendo esses estudos, essas reflexões, nós estamos pensando como melhorar as reuniões mediúnicas, como fazer com que as reuniões mediúnicas tenham um caráter mais representativo da espiritualidade superior, ou mais representativo de acordo com aquilo que a espiritualidade superior espera de cada um de nós. Vamos procurar ser bons trabalhadores. Pequenas renúncias hoje podem se tornarem grandes conquistas amanhã. Muita paz, muita luz para todos nós. Agradecemos a vocês pela companhia.
Se possível, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar as bênçãos divinas, principalmente essas bênçãos que André Luiz nos traz, mostrando-nos como é bela e tão grande e revestida de tão grande responsabilidade uma reunião mediúnica para tratamento espiritual. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. O livro Desobsessão é um importante livro que você deve ter com você nas suas atividades para você procurar estudar, para consultas, e você pode adquiri-lo, tanto no site da FEB como na livraria mais perto de você. Desobsessão, uma bênção de luz para todos nós.